Olá pessoal, aqui é o Fernando Carvalho e este é o No Age for Toys. Vocês pediram, eu vou compartilhar um pouquinho do que eu consegui gravar no meu aniversário, na festa de aniversário. Eu achei que ia ser mais fácil, mas eu acabei... tinha muita gente aqui, chegou a um ponto que tinha umas 20 ou mais de 20 pessoas, então foi complicado de eu dar atenção para todo mundo e tentar gravar alguma coisa aqui da corrida. Eu deixei a câmera gravando em dois momentos e foi só o que eu consegui. Então a imagem tá um pouquinho melhor daqui a do ano passado, que ficou contra a janela e tal, e esse ano eu coloquei umas luzes mais fortes aqui, tá? E eu vou mostrar um pouquinho aqui sobre a pista. Aí novamente eu tive a mesma experiência, eu tive que deixar os carros bem devagar para todo mundo se divertir mais. John, I think that is happening because once you get in the pit, you cannot accelerate much. If you accelerate more than 50%, it will think that you're left the pit. Mas é muito complicado trazer pessoas assim que nunca brincaram com o Autorama ou não conhecem, principalmente o digital, para fazer eles brincarem com todas as funcionalidades, assim, de abastecer, trocar de faixa e tudo mais. Eu acho que no final das contas, o Autorama analógico é a coisa mais fácil, mais simples e legal para brincar assim em uma festa. He knows how to play. So let's practice. So we hit it's 3, 2, 1, go! Red flag. Oh, I got a little ahead of myself. not a job. What the fuck? So then you just coast a little bit until here, and then you put a little bit back. Okay, I've just been letting off. I haven't been actually completely letting off. Yeah, because I usually, if you look at my finger, you're gonna see me doing this. Okay. And then you just try to doze while you are in the turn. Oh, okay. You know. I gotta get the timing better on that one. Mas até que foi divertido, a gente fez várias corridas. Eu acho interessante que algumas pessoas elas têm medo até de mexer, sabe? Tinha gente que eu chegava e pega o controle, brinca aqui um pouquinho. E eles, não, sabe? Tem gente que tem medo, é engraçado isso. E aí outras pessoas brincavam um pouquinho, e já largavam e não queriam mais. Então assim, quem realmente correu mesmo assim foram, acho que no máximo mais 6 pessoas, eu acho, no máximo. Player needs to refuel. So Cal John is in the pits. Player needs to refuel. So Cal John has finished refueling. Are we starting over? Do you want to do qualifying to see, to do like a formation? All right, so let's do this. Something important too. Fastest lap by SoCal John. With the sticker. I'm gonna clean everybody's tire. I need to clean his going on. Half of the qualifying is now over. Yeah, that's weird. Just okay. Now you go. Congratulations to SoCal John for winning the pole position. So it's John, me, Greg, and Pierre. How many Marty laps did I Pierre. do? You did 8 laps. Fernando did 6. Greg did My 10. best lap was. 5. Oh, do you go by average or do you go by best lap? But that's left. Best lap. Oh, I didn't do that bad. Yeah, you were just like slightly 1/10 of a second behind just- Greg. My average just was up there. 3, 2, 1, go! I passed. First fill. Colt Fernando did a new fastest lap. SoCal John is now in position 2. Fastest lap by Colt Fernando. I'm gonna do. Oh, yeah. I said I'm gonna do a serious. SoCal John has taken the lead.
So Cal John needs to refuel. Already? Greg has to refuel. Damn. Yeah. Damn. You guys are flying on that very new world. So. Ricardo has to refuel. So, when you go on the screen, accelerate, and then when it comes to yeah, the grip. Alex is in the pit. It brakes. Oh, okay. Yeah. So you kind of use that braking to get in the turn, and then while you're in the turn, you start accelerating, but track goes with the acceleration, so you understand how the car behaves, like exiting the turn. Okay. So that's how you control it. How long do I have to wait in the review? Ricardo has no more fuel. So, Ricardo, agora tem que entrar no box ali. Quanto tempo demora pra... Ricardo is in the pit. Então, quando tu entra no box, agora tu tem que apertar aquele botão e manter apertado. Aí tu vai ver que vai começar a encher ali o teu tanque, tá vendo? Entendi, legal. Aí tu mantém apertado até ele encher. Ricardo has finished refueling. Agora tu pode Alex is sair. in the pit. Tem um lag ali. Yeah. Você tem que apertar o qual pra você, esse aqui? O de troca de faixa. Não pode só entrar, tem que entrar e apertar. Fernando, how do you know how long you have to wait? You see that is red? Seattle Games is in the pit. Oh, my name? Yeah. So Why am I not refueling that? you have to press the lane change button. Seattle Games has finished refueling. There you go. Thanks for letting me know. Alex has finished We refueling. should have had a debriefing before starting, right? So yeah, you get in the pit lane, press the lane change button, keep holding it so it will start refueling it. So Cal John is in the pit. So Cal John has finished refueling. Yeah. How do you get this to work? But how close do you have to beat it before You you? need to keep holding it. Oh, as you go. So As you go. There's a partner. Yeah. but it's mine. Where? Steven is in the pit. That's my train. Oh, that's the train. Yeah. Here, I'm gonna do something. Oh my god. Eu vou começar. Vamos ser assim, ó. Tem 6 minutes. So everybody's gonna have 1 minute. It's gonna be just one. It's gonna be like 6 minutes straight through. So I do 1 minute and then I take my car off. You put yours and then. Okay. So everybody's gonna have 1 minute. Deixar o Yeah. Instagram dele. There's no order. I'm gonna start and then be prepared. The next one. Bem legal. Fight. Dessa pista aqui contra a versão que ele fez. Be prepared when it's down to 5 minutes there. The next one's gonna get in. Are you putting the cars on the track or we are? You put. Which one is your car? The purple one. Okay. So Alex is gonna be the next. Alex, let me put in here. Yeah, you should put him on there. Yeah. So you pass the start. All right, you can go. 3, 2, 1, go!
Fastest lap by Cole P. Fernando. Seattle Games is now in position 3. Fastest lap by SoCal John. SoCal John has taken the lead. Seattle Games is now in position 2. Steven is now in position 5. Ricardo needs to refuel. Seattle Games has taken the lead. Alex needs to refuel. Ricardo has to refuel. SoCal John has finished refueling. Colt P. Fernando has taken the lead. Colt P. Fernando needs to refuel. Steven needs to refuel. Lap 15. Okay, I'm trying to get over to the other side. Ricardo has no more fuel. What's wrong with my car? SoCal John You need has to refuel. You need to refuel, Ricardo. Running too much Alex gas. has to refuel. Colt P. Fernando has taken the lead. Alex is now in position 4. Alex is in the pits. Ricardo is in the pits. Alex has finished refueling. Steven is now in position 5. Ricardo has to refuel. Something happened. Wow, you're off. Yeah, that. DNF. Lap 50. The race winner is Cole P. Fernando. Alex. Ah, Fabiano. You guys got it. It was a good try. Yeah, what happened with this one? E a pista aqui eu fiz ela semelhante à do ano passado, vou dar uma volta aqui geral, assim, para quem não conhece. Aqui eu tenho o raio 3 da carreira, e eu coloquei uma extensão ali, que aquilo ali não é um quarto de volta, eu acho que é 1/3 de volta cada peça dessa, para deixar a curva mais aberta. Poderia usar uma curva, talvez raio 4 aqui. O problema do raio 4 seria que eu acho que eu teria que puxar daí a pista toda mais para cá, para caber ali, e eu ia perder talvez um pouco de reta. Tá? Aí aqui tá, eu utilizei as decorações aqui, né, que eu mostrei num vídeo anterior. Ficou bem legal, misturei as minhas decorações antigas e as novas aqui da carreira. Esse aqui ficou demais, eu adorei. Essa peça aqui, todo mundo falou que achou demais essa torre de comando aqui, ó, o pessoal olhando ali, que demais. Que daí o carro pega e passa aqui embaixo, né? Olha só que massa. O box que é complicado, porque do jeito que eu montei, que eu criei esse layout, olha só aonde é que tá o meu pit lane. Meu pit lane ele fica já de cara aqui com a outra, com a pista voltando, então eu não tenho espaço para colocar o box no pit lane. Então é uma coisa a se levar em consideração quando tá criando um layout. No ano passado eu deixei um trocador de faixa menos. Aqui tinha um trocador em X, eu mudei ele daqui, eu coloquei ele aonde? Eu coloquei ele ali, ó, descendo da curva, né, inclinada, em alta rotação, aí ele tá ali. Aí as pessoas têm... Eu não tinha nenhum trocador ali na pista do ano passado. Eu coloquei aqui o trocador de faixa em curva, aqui, tá? E, como não pode deixar de ter, que eu sempre indico para todo mundo, se você tem um pit lane lá, coloca um trocador de faixa único para quem estiver trocando de faixa, entrar na faixa do pit lane, para ficar mais fácil para quem tá correndo. Se tu colocar um trocador de faixa duplo aqui, a pessoa nunca sabe direito se ela vai estar na faixa certa para entrar no pit lane, né? E aqui, com esse trocador, não importa, a pessoa pode estar vindo longe lá, ó. Se eu tiver nessa faixa de fora aqui, ó, essa aqui seria a faixa certa do pit lane, tá? Se eu pegar e mudar, aí eu vou estar saindo da faixa pit lane, beleza. Só que eu mantenho o dedo no controle para trocar de faixa, ele troca de volta e volta para a faixa do pit lane. Quando vocês tiverem que fazer pit stop, simplesmente mantenha o dedo na troca de faixa, no controle, que vocês sabem que vocês vão entrar no
pitcher, né? Então não tem problema nenhum. Os controles, eu tento manter todo mundo meio que nos controles de plunger, né? Que são os de botão, assim. Então eu dava 2 controles sem fio para o pessoal ficar lá do outro lado. E daí desse lado aqui, ficavam 3 pessoas com esse controle direto na central e os outros 2 aqui com essas extensões que eu coloquei aqui, ó. Né? Então a extensão aqui, aí podia ficar uma pessoa aqui no meio da reta e uma pessoa mais aqui no final da reta. Para a 6ª pessoa, que a gente chegou a correr com 6 pessoas ao mesmo tempo, aí eu dava um desses controles aqui, ó. De preferência, quando eu tava correndo, aí eu ficava com esse aqui de gatilho, justamente para não criar uma experiência mista entre as pessoas, né? Porque para mim não tem problema, assim, eu não me importava se eu ganhava ou não na corrida, eu queria que o pessoal se divertisse. Só que daí eu ficava com esse controle aqui, todo mundo usava os de gatilho para criar uma experiência mais padrão, né? E a forma que eu mudei a Toy Box aqui para fazer essa alteração, o sofá eu peguei e tirei ele daqui, então ficou com uma área bem boa aqui livre. Isso foi muito bom, ano passado eu não fiz isso e ficou meio que caótico aqui. E eu coloquei o sofá lá fora, para daí o pessoal... E ficou bem legal, porque daí o pessoal curtiu melhor aqui fora. Eu coloquei o sofá ali, né? Então... E daí mudei esses outros sofás aqui, sabe? Então ficou com uma área bem boa aqui fora para o pessoal sentar. A churrasqueira não estava aqui, a churrasqueira estava lá naquele outro deck. Mas, e daí aqui eu fiz mais espaço, ó, porque aqui normalmente eu deixo 2 estantes aqui. E essas 2 estantes eu mudei também para esse lado aqui, ó, que é essa estante aqui do Masters of the Universe, né, do He-Man. Essa eu coloquei aqui, e daí a outra estante que é de carro e mais um monte de coisa, eu coloquei ela aqui, ó, em volta da minha bancada aqui de meio que de trabalho. Não é de trabalho, eu não trabalho nessa bancada aqui, mas é a minha de arrumar as coisas e tal, né? Daí eu tenho aqui um outro computador aqui, né? Ali ó, tem mais slot cara ali embaixo, né? Então ficou gostoso, eu acho até que eu vou manter desse jeito durante um tempo aqui. Ficou aconchegante aqui em volta da mesa, né? E daí fica de frente aqui para esse armário, né? Que tem os Thundercats, tem a coleção de G.I. Joe. Uma hora eu quero fazer um vídeo mostrando toda a minha coleção do G.I. Joes. E aqui tem toda a coleção de Autoramas. Também tá toda aqui. Aqui tá a minha cadeira do simulador, que ela dobra e entra aqui. Então tem mais luz aqui. E aqui para trás eu guardo mais Autorama também. Os Carreira, volta tudo pra cá, né? As caixas do Carreira. Né? Essa porta fecha aqui, essa aqui é a minha locadora de VHS. Aí do lado de cá também. Aí essas 2 portas aqui, elas fecham. Aqui tem a locadora de DVD. Eu falo locadora porque realmente eu brinco como se fosse uma locadora. Eu pego e faço assim, eu vou alugar um filme. Aí eu venho aqui, pego o filme e levo pra onde eu vou assistir. E daí depois eu devolvo pra locadora, sabe? Eu chamo a minha stand de locadora. Aqui tem mais VHS também. Adoro assistir em VHS. Né? Então aqui esse armário, ele fecha, fica bem legal. Sabe? Ficou um pouco meio aqui travado, assim, né? E tal, mas ficou legal, ó. Se a gente olha aqui do outro lado da sala, ó, ficou legalzinho. Lá não ficou assim... Não parece estar tão aglomerado. E daí deu bastante espaço aqui, ó. Aqui tá bastante espaço. Sem o sofá ficou mais bastante espaço. Então ficou com bastante espaço em volta de toda a mesa aqui. Olha só que massa. Tá, e daí o que eu fiz para iluminação? No ano passado eu notei que estava muito escuro, porque eu uso lâmpada normal aqui de 60 watts aqui em cima. Eu tenho esses holofotes aqui, ó, que é o que eu uso para gravar os vídeos, porque eles são bem fortes. Nossa, são muito fortes. Cada lâmpada dessa é como se fosse uma lâmpada de 300 watts incandescente. Então são 4 de 300 ali. Então eu tirei de um dos meus pedestais, eu tenho 2 desse. Eu tirei de um deles as 4 lâmpadas e coloquei aqui, ó, elas são temporárias, depois eu vou voltar para a lâmpada normal. Então aqui, ó, 300 watts, 300 watts, 300 watts, 300 watts, e daí mais aquele aceso,
sabe? Então tem muita potência aqui, isso aqui tá muito claro. Por isso que, não sei se vocês notam, luz é essencial para gravar vídeo para o YouTube, né? Não importa a câmera que você tenha, você precisa de boa iluminação. E é por isso que esses vídeos eles ficam sempre muito bem iluminados, ó, por causa que eu uso bastante luz. Então esse é o segredo, né? Aí, só para não dizer que eu fechei o vídeo sem ter Autorama correndo. Aqui, ó, entra e entra. Tá vendo? Então sempre que eu mudo de faixa ali, a gente vai entrar no box. Mas daí a única coisa que não ficou muito legal é o trocador de faixa aqui, ó. Depois do box, a gente tem um espaço bem pequeno entre os dois sensores para utilizar esse trocador. Se eu vier desse lado aqui e não quiser entrar no box e usar aquele trocador, ó, eu tenho que cuidar. Ó, tanto é que eu parei aqui no ponto morto. O legal dessa pista é que ela é uma pista que tem dois... Ó, essa parte aqui, que a gente mantém o acelerador no máximo. Aqui também, ó, aqui durante mais ou menos 1 segundo e aqui, ó, uns 2 segundos. Ó, quer ver? Oh, exagerei. Aí agora aqui. É isso aí. Lembrando que esse carrinho tá com pneu Bobcat e imã só no meio, né? Beleza, galera, eu vou ficando por aqui. Então, deixa seu comentário, não se esquece de deixar um like aqui no vídeo e a gente se vê na próxima. Falou!